Eu também tá. Agora não tá mais. Não, ainda tá travando um pouco. Vê, Tá travado, agora ficou assim. estão me ouvindo? Vê agora. Não, tá travado. Peraí. Ih, câmera. Tá, mas Tô não... ouvindo, mas tá ainda travada tá a sua imagem. desligada. Pra mim também. Assim. Foi? Espera um pouquinho aí, então, Travou, tá travado. que eu vou... Sair e vou entrar de novo, tá? Tá. Ok? Agora o áudio e a foto tá Me ouviram? travada. Tá. Mas tá bom, a única coisa que tá ruim. Ah, pera. Não comenta nada com ele, então não tem. Já saí. Tá. Esse é agora. Pode estar desativada. Foi agora? É, Tá, tá melhor. foi. Ah. Eu É sei uma porque coisa, aconteceu eu sei algum problema ali quando eu estava gravando, para gravar, e aí estava dando interferência na minha voz e no meu vídeo, não sei por quê. Eu sei uma coisa engraçada pra falar com a senhora. Bom, vamos lá. Problemas da internet. Hoje nós vamos continuar com aquele assunto que a gente estava trabalhando na aula passada, que era sobre a água, mas aí nós comentamos sobre o tratamento da água, e depois eu mostrei uma figura para vocês do esgoto sendo jogado no ambiente, e aí a última coisa que eu falei para vocês é que a gente ia comentar na próxima aula sobre o tratamento do esgoto. Lembra? Lembrei. Tá dando pra lembrar. Eu até vi que tinha, se eu não me engano, de esgotos saindo. Um era, tipo assim, era um era 2 buracos, um era 2 buracos e uma parte assim de cimento, concreto, que ficava uma parte e outra parte estava depositando o esgoto nos rios. Exatamente. Essa figura estava na página 235, que foi a última figura que a gente comentou. Agora a gente vai continuar falando na 236, módulo 3, página 236. Todo mundo coloca lá para a gente observar o que está acontecendo aí nessa página. Está aparecendo oração do solo. Tio? Bom, sabe qual é o nome do que está acontecendo aí nessa foto? Quando a gente não tem um sistema de tratamento de esgoto na nossa casa, quando o nosso esgoto ele não é recolhido para ser tratado, a gente precisa fazer do jeitinho que está aí nessa foto, tá? Essa foto aí está mostrando um processo de uma fossa séptica. O que é isso? Fossa séptica. Toda vez que a gente não tiver acesso ao tratamento de esgoto, quando a gente constrói uma casa, a gente precisa construir, junto com a casa, esse processo aí de tratamento de esgoto, que é chamado de fossa séptica, tá? Aí, quando a gente compra o material para fazer a casa, junto desse material, a gente vai comprar também essas caixinhas aí de cimento, ó, de concreto, que é chamada de fossa, tá? O nome dessas caixinhas aí Tia, tem um fedor ali naquela... Poxa! Porque ali fica armazenado todo o esgoto da casa, tá? Então, por isso que tem, às vezes, um cheiro ruim.
Poxa, e quando E aquela aí, campanha também é ruim, tipo assim, você tá perto, tá passando na rua, aí tem uma tampa de esgoto quebrada. Que isso, sobe. isso, exatamente. É Exatamente, melhor é isso que cheirar carne acontece. do que cheirar aquilo ali. Com certeza, porque aquilo ali, né, aquela água ali suja, E daí, foi proveniente da água que a gente utilizou na nossa casa. Então, ali tem a água da descarga do vaso sanitário que a gente aham, deu, tem daí, a água da pia do banheiro que a gente usou, do aham, chuveiro, da pia da cozinha, né? De todas as torneiras tem da os nossa casa. dejetos, Isso as aí é terras. armazenado ali. E às vezes acontece de transbordar. E tem pessoas que Por que fazem. isso acontece? Porque de vez em quando a gente precisa também fazer a limpeza dessas caixas. Não é só a limpeza da caixa d'água que a gente precisa fazer, não. Esse compartimento onde está o esgoto, a gente também precisa ficar vigiando quem mora em casa, né? Para não acontecer de transbordar, porque pode acontecer de transbordar. E aí é uma sujeirada danada. Ô, tia, Né? Aquele líquido fedorento vai para tudo quanto é lugar. eu moro na. Também a cidade é responsável por isso, né? Também, Então quando a gente paga a água, né? Na conta de água já vem já uma taxa que é responsável pelo tratamento e pelo tratamento do esgoto. Só que aqui em São Gonçalo, a gente sabe que em alguns locais as casas não têm esse processo de saneamento básico, tá? E aí, às vezes, o esgoto ele é lançado a céu aberto. Não sei se vocês já viram, às vezes, em algumas reportagens na televisão. Às vezes aparece muito na televisão, aquele conjunto de casas ali, ó, naquela proximidade, ó, o esgoto está lançado a céu aberto. O que é isso? É quando o cano, a tubulação da casa, ela de esgoto, né? Ela é lançada no ambiente diretamente antes de ser tratado. Não existe nenhum tipo de. E aí acaba poluindo, né, o ambiente, o solo. Se tiver um rio próximo, o rio. Tá? Para a turma, eu até cheguei a comentar, eles tiveram aula mais cedo, e eu moro aqui no condomínio da Maria Rita, né? Aí do lado do meu condomínio tem um valão. Ali naquele valão, beirando o valão, tem um monte de casa, não tem? Sim, tem, eu sei onde que Vocês já passaram por do aqui? mercadinho. Um monte de casa. Isso. Algumas casas que estão ali, beirando o valão, que não deveriam estar ali, né? Porque por lei você não pode construir uma casa na beira de um rio, né? Que aquilo era um rio. Mas aí não tem fiscalização, eles acabaram construindo. E eu noto, quando eu passo por ali, quando eu vou para a escola andando, eu noto que no muro dessas casas tem sempre um caninho. E esse caninho, essa tubulação, ela dá para o valão. O que significa isso? Que todas aquelas ali que estão beirando o rio não tem esse sistema de esgoto, não tem essas caixinhas aí, e não tem nenhum tipo de tratamento. E esse esgoto é lançado diretamente no rio, coisa que também não poderia acontecer, tá? Então, quando vocês passarem por aqui, vocês reparam, tem o muro das casas e em quase todos os muros tem uma tubulação direcionada direto para o valão. Que aí o esgoto, toda a água produzida naquela casa, todo o esgoto, né, que foi coletado naquela casa, eles jogam diretamente para o valão. E isso é um crime ambiental. Não pode fazer isso. Eu acho que eu sei o condomínio que a senhora mora. A senhora mora no condomínio do lado, né?
Ou é na... Isso. Ah, tá, minha prima mora ali. De vez em quando eu vou aí. Bom, aí, ó, a gente tem nessa figurinha o número 1, que é a casinha, né? Tá mostrando aí a casa. Tá mostrando aí a caixa d'água que a gente comentou. Oi, Jonas, pode falar. Os esgotos, valão, eles são limpos? Não, Tipo assim, os não. valões antes de ser valão, era limpo. Porque era Antes rio. de ser valão, era rio, aí era limpo. Mas agora não. Agora não tem como. Olha a qualidade da água. A água chega a ser preta, escura. Uhum. Não tem como aquilo ali ser. Eu moro no Porto da Madela. Em frente ao hotel, de vez em quando, tipo assim, de mês em mês. Peraí, Paulo Vitor, só um instantinho, deixa só o Jonas terminar de falar. Fala, Jonas. Eu perguntei se as pessoas limpam o esgoto, os valão. Ah, tá. Então, quando a gente tem o esgoto da nossa casa, né? O ideal é a gente tomar conta, a gente cuidar dessas caixas onde o esgoto ele é armazenado. Se a gente perceber que essa caixa está muito cheia, existem algumas empresas que fazem a limpeza dessas fossas. Não sei se vocês já viram um caminhão grandão com uma mangueira largona. Sim. E aí ele coloca essa mangueira dentro dessa caixa, dentro dessa fossa, e a mangueira suga a sujeira toda de dentro da fossa. Já viram isso? Eu já vi aqui. Como eu moro em condomínio, no meu condomínio tem muito. Pelo menos uma vez por mês, o síndico, né, do condomínio contrata uma empresa. Todo mês é a mesma empresa que vem. E aí vem com esse caminhão. Nesse dia, até a gente fecha a janela, porque fica um cheiro bem forte. Uhum. Imagina, são 480 apartamentos aqui onde eu moro. Então, são 480 apartamentos produzindo esgoto. Aí, conclusão, no dia que o caminhão vem para fazer essa limpeza dessa fossa, a gente fecha a janela, porque eles abrem todas as fossas, coloca essa mangueira dentro, e essa mangueira é tipo uma mangueira de sucção, ela puxa todo o esgoto dali. Aí o esgoto é armazenado naquela parte do caminhão, que é tipo um tanque, né? Igual o caminhão de combustível. E também o caminhão pico. Só que é para entendeu? Água suja. Só que no rio, né? Quando acontece isso, de ser despejado no rio, as próprias prefeituras, elas fazem uma limpeza no rio. Só que os daqui de São Gonçalo, eles já estão tão poluídos que mesmo a limpeza que eles fazem, às vezes vem trator, né? Tira um pouco do lixo que está ali. Aqueles funcionários da prefeitura vêm, tiram, capinam a beira do rio, porque fica cheio de mato. Aí eles capinam, limpam tudinho. Mas daqui a pouco não tem jeito, tá tudo sujo de novo. A própria população não colabora, né? Aí fica tudo sujo de novo. Pode falar. Tipo assim, às vezes, aí também na Rua Maria Rica, mesmo esses caminhões não indo, às vezes ainda fica fedendo, porque também tem muito esgoto e a rua está alagada, mesmo quando não chove. Sim. João Pedro, página 236. E eu também ia falar que aqui perto da minha casa, eu moro no Porto da Madama. Ali em frente sempre numa esquininha, eles ficam de mês em mês, ou então de meses em meses, o caminhão da SEDAI vai ali fazer a limpeza do tratamento de esgoto. Então, esse esgoto, né, como é a gente que produz, a gente também tem que, se esse esgoto ele não é direcionado a um tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte construindo a nossa fossa, que é igual a essa que está mostrando aí na foto,
tá? Então, a gente tem a casinha aí, ó, com a caixa d'água, que a gente comentou semana passada. Temos uma tubulação, ó, saindo da casa, que essa tubulação vai passar o esgoto. Aí, na primeira caixinha, ó, a gente tem a caixa de inspeção, que é a primeira etapa do tratamento do esgoto. Depois, ó, ele passa para cá, para o tanque 3. Nesse tanque 3, o esgoto ele fica um pouco ali, e aí, ó, no fundo do tanque fica um lodo, tá? Esse esgoto ele vai se solidificando e vai virando um lodo que fica bem no fundo desse tanque. Por isso que a gente tem que vigiar essa caixa de esgoto, porque esse lodo ele pode ir subindo e essa caixa pode transbordar. Aí está na hora da gente fazer a limpeza do esgoto. E aí são essas empresas que fazem. A gente chama o caminhão e o caminhão retira com essa mangueira de sucção todo esse esgoto que está aí transbordando ou prestes a transbordar. Tipo assim, que eu fico surpresa, tem uma parte, é do outro lado da rua aí do condomínio. A parte que não deveria ter casas, que tem uma casa do lado direito e uma casa do lado esquerdo, mas entre essas casas tem tipo que um esgoto passa, tipo assim, como que a pessoa consegue morar assim? Mas infelizmente, né, algumas pessoas têm necessidades e aí vai construindo aonde consegue. E aí vive assim, não tem jeito. A gente não comentou lá no Nordeste que tem gente que não tem nem água encanada? Tem gente também que não tem o esgoto tratado, né? E aí vai vivendo assim, não tem jeito, tá? E aquilo lá deve ser perigoso. Tipo assim, se tiver uma enchente, ele vai ser o primeiro lugar a alagar. Sim, com certeza. Ele é o primeiro atingido, isso daí sem dúvida, né? E por último aí, ó, a gente tem a caixa 4, que é chamada de sumidouro. Aí nesse estágio aí, o esgoto ele já vai ser encaminhado ao ambiente sem maiores problemas, vamos dizer assim, né? Porque a gente já tratou esse esgoto, tá? Aí aonde ele vai parar? Olha só, na página 237, nós temos uma foto de uma estação de tratamento de esgoto. Na semana passada, a gente viu a foto da estação de tratamento de água e por onde, né, a água passava, quais eram as etapas que ela passava. E agora a gente tem aí a estação de tratamento de esgoto, que é bem parecida com a de tratamento de água. Também tem aqueles tanques grandes, ó. Tia, agora, tipo assim, a gente vai estudar as doenças que essas águas poluídas podem trazer ao ser humano? Então, vamos sim. Vai ter uma que a gente vai falar na página seguinte, ela vai aparecer para a gente aí na 238, a gente já vai comentar, tá? Vai aparecer sim. Então, ó, a gente tem tanques aí, cada tanque desse é responsável por uma etapa do tratamento de esgoto, tá? Igualzinho lá na água. A água foi tratada, o esgoto também é tratado, só que o esgoto é a água que a gente já utilizou, né? Então, antes de ser eliminado para o ambiente, ele é tratado para que não prejudique tanto o ambiente, tá? Bom, eu vou ler o primeiro parágrafo da 237 e vou parar, porque nessa parte que eu parar, vocês vão marcar, tá? E depois, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, eu vou pedir a ajuda de alguém aí para ler também, tá bom? Então, vamos colocar lá na 237. Em 2017, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial atingiu 7,6 bilhões de pessoas. Então, em todo o mundo, em 2017,
eram 7,6 bilhões de pessoas. Agora a gente sabe que provavelmente já cresceu isso, né? Estamos em 2020. Ao longo do tempo, com o crescimento populacional, houve o aumento da utilização de água, assim como da quantidade de resíduos lançados no ambiente. Esses resíduos são o esgoto. Como esses resíduos podem transmitir doenças, foi necessário desenvolver, parei aí. Aí agora nós vamos marcar um conjunto de medidas que visava, entre outras finalidades, reduzir a proliferação de doenças. Página 237. Foi no primeiro parágrafo da 237. Entre as pessoas, promovendo a saúde e melhorar a qualidade de vida da população. Vamos marcar até aí. Então, começou a marcar na quinta linha de um conjunto de medidas até população. Tá? Além disso, ajudava a conservar o ambiente. A esse conjunto de medidas foi dado o nome de saneamento, que é o que a gente chama de saneamento básico, tá? Então, vocês vão marcar de um conjunto, no finalzinho da quinta linha, até a população. Eu já marquei. Aham, aqui. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui a minha listinha aqui. Essa está legal. Breno Lima, tá me ouvindo? Sim. Lê para mim o segundo parágrafo. Da página 37? Isso. Tá bom. O esgoto, por exemplo. Não, em cima, no parágrafo de cima. O saneamento é um direito. O saneamento é um direito garantido a todo cidadão pela Constituição Federal de 1988. Inclui diversas medidas como tratamento da água, que abastece as residências, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento dos resíduos orgânicos e recicláveis e limpeza urbana de vias públicas como ruas e avenidas. Muito bem. Paulo Vitor, lê o parágrafo de baixo para mim. O esgoto, por exemplo, deve passar por um tratamento nas estações de tratamento de esgoto, ETE, para eliminar materiais e seres vivos que podem causar doenças aos seres humanos e poluir as águas dos rios, lagos, mares e oceanos. Veja a seguir uma explicação simplificada do tratamento de esgoto. Muito bem. Então, a gente viu na aula passada que a estação de tratamento de água é chamada de ETA, dieta. E a estação de tratamento de esgoto é chamada de ETE, tá? Então, se na prova tiver essas duas siglas, ETA significa Estação de Tratamento de Água. E se tiver ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, certo? Isso pode aparecer em alguma questão aí no exercício. Essa questão provavelmente vai cair em quê? Simulado ou prova da plataforma? Na prova do terceiro bimestre. Ah, tá. Tá? Porque o simulado que vocês vão pegar hoje na escola, ele é referente ao módulo 1 e ao módulo 2. Não é referente a esse módulo que a gente está estudando. É hoje, não é? É. A prova está Depois vocês confirmam. Depois vocês confirmam com o responsável de vocês, mas eu acho que é hoje sim. Eu já peguei. Ah, então, é hoje, tá? Já pode ir lá na escola pegar.
vão pegar as avaliações que vocês fizeram, que a gente já corrigiu, vão pegar o boletim e vão pegar esse simulado que é referente ao módulo 1 e 2, é um caderninho da FTB, para vocês responderem, tá? O simulado é a consulta? Fala de novo, que você falou muito baixinho agora. Eu não consigo. Pode consultar. Esse pode consultar. Tá? Fala, João Pedro. É para entregar o seu simulado na escola quando? Entregar? Aí isso eu não sei. Tem que perguntar, eu tenho que perguntar. Pior que é verdade, esse simulado já tem um tempão, né? Que a gente fez. Sim, mas esse agora é um novo, é um caderninho, vocês vão receber tipo que um caderninho da FTB, tá? Com algumas questões relacionadas ao módulo 1 e ao módulo 2. Aí vocês vão responder, aí vai ter um cartão resposta, vocês vão marcar, e aí depois vão marcar uma outra data para vocês irem lá na escola entregar, tá? Hoje é a data para vocês irem lá pegar. A data para entregar eu não sei, tá? Depois eu vou procurar saber, aí eu falo para vocês. Se alguém conseguir ir lá pegar hoje? Aí eu não sei, pede para sua mãe ligar para a secretaria. Ok? Essas coisas eu não sei. Bom, agora vamos continuar então. Juliana, lê para mim esse 4º parágrafo. A data de entrega é dia 27. Aí, ó, Juliana está falando para entregar dia 27. Então, hoje é dia 19, vocês vão ter aí um tempinho para fazer e vão entregar só dia 27, tá bom? Mas, professora, Oi. é para entregar dia 27 ou até dia 27? Até dia Não, 27. vai entregar dia 27. eu acho. Não, Juliana falou que é até dia 27. O que está escrito lá, Ju? Ela falou até 27. Não, então- eu acho que é dia 27. Sabe por quê? Para evitar que muita gente fique indo na escola ao mesmo tempo. Então, a tia Beth marcou hoje para pegar e dia 27 para entregar, entendeu? Que aí não fica circulando muita gente na escola, evita a aglomeração, entendeu? Isso aí, amiga. Bom dia. Cada turma tem uma data. A data desta turma é dia 27, para não ter aglomeração. Exatamente isso que a professora falou. Porque se for até, aí vocês vão numa data que é de outra turma, aí pode ter outros responsáveis ou outros alunos lá na escola. Então, é para entregar no dia 27. Ô, tio Gilda. Tio Gilda. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, pede para o responsável de vocês ligarem para a escola, tá bom? Agora vamos deixar a Juliana ler aí. Água. Isso. A água nas residências é coletada por meio de redes coletoras de esgoto e enviada para o ETE. O esgoto, então, passa por uma série de processos que envolvem a remoção inicial de resíduos de tamanho maior, a remoção de partículas menores por decantação, a degradação da matéria orgânica por ação de seres vivos microscópicos e a remoção de partículas sólidas por sedimentação. A partir desse momento, a porção líquida ainda permanece imprópria para consumo. Já pode ser devolvida ao ambiente ou utilizada em atividades que não requeiram água potável, como limpeza de ruas e praças. Bom, tá vendo? Ó? Então, ele foi tratado, tá? Para ser devolvido ao ambiente. Só que
mesmo ele sendo tratado, ele não adquire uma característica de potável novamente. Pode até ser utilizada essa água de novo, mas assim, para fazer uma limpeza de uma rua, de uma praça, para beber, para cozinhar, aí não, tá? Essa água não vai ser mais utilizada. Mas aí ela vai voltar para o ambiente sem degradar esse ambiente, porque esse esgoto foi tratado, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona a estação de tratamento de esgoto, tá? Aí, Paulo Vitor fez uma pergunta que se a gente tivesse contato com essa água de esgoto, se poderia adquirir alguma doença, tá? Então, na página 238, a gente tem um exemplo sobre isso. A gente tem duas fotos aí, ó, de duas ruas totalmente alagadas, com água suja, né? Porque vem água de esgoto, o líquido bueiro, se tiver algum valão ali perto, vem a água do valão junto. E aí a gente pode adquirir, andando nessa água suja, se a gente tiver contato com essa água suja, um tipo de bactéria que causa a doença da leptospirose, que é a bactéria, ó, Leptospira, que é essa que está aí na fotinho de cor laranja, tá? Essa bactéria, ela se encontra em águas assim. Professora, Oi. o rio Tietê é um dos rios mais poluídos do mundo, né? Sim. Sim. Se alguém entrar lá, o risco dela morrer é quase 100%, né? Então, já aconteceu já, né, de às vezes alguns bombeiros precisarem entrar para resgatar. Mas aí bota roupa especializada, né? Exatamente. Ele tem uma série de cuidados, né, a seguir para que evite depois, né, futuramente, algum problema. Então, ele saindo dali, ele vai ter que tomar um banho muito cuidado, ele vai ter que passar álcool nos pés, na região das pernas, né, para desinfectar. Então, toda vez que, se por algum motivo, que às vezes acontece, né, quando chove aqui em São Gonçalo, também alaga tudo. Se por algum motivo, né, a gente entrar em contato com águas parecidas com essa, quando chove, o ideal é quando a gente chegar em casa, a gente tomar um bom banho e depois passar o álcool, né, nos pés, na perna, por onde essa água entrou em contato. Por quê? Pode ser que por ali tenha passado algum rato e tenha urinado nessa água. A urina desse rato, ele armazena essa bactéria, que é chamada de leptospira, e que causa leptospirose, tá? Então, como a gente não tem como saber se passou algum rato por ali e fez o xixizinho dele ali, quando a gente entra em contato com esse tipo de água, toda vez que chove, né, que geralmente é quando chove, aí a gente precisa, quando chegar em casa, tomar esses cuidados. Lavar bem o local com sabão, se possível passar um álcool, tá? Para evitar que a gente tenha contato com essa bactéria. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. E essa bactéria não tem como a gente ver a olho nu, né? É minúsculo. Para a gente ver desse tamanho aí, aumentou no microscópio, ó, 15 mil vezes. Imagina o tamanho disso, né? Não tem como a gente visualizar isso, tá? Então, a gente vai entrar em contato com essa água suja. Pode ser que essa bactéria esteja lá na urina do rato, porque ela fica dentro do sistema urinário do rato, né? E aí, quando ele faz xixi, ele passa essa bactéria para o ambiente e a gente não consegue ver. Certo? Ô, tia. Bom, Professor. querem fazer mais alguma pergunta? Fala, Jonas.
Leptospirose mata? Mata. Ai, meu Se a pessoa for logo socorrida, né, se ela tiver alguns sintomas, a gente está na página 238, Maria Raíssa. Se a pessoa apresentar algum sintoma e ela for logo para o hospital, não tem, a pessoa não corre risco de vida, não, ela consegue sobreviver. Mas se ela não apresentar nenhum sintoma e aí ela demorar a ir ao hospital, aí ela pode correr risco de vida, sim. Pode matar, sim, uma bactéria bem forte, tá? Tia, teve uma vez que eu peguei uma tempestade. Eu fiquei quase 1 hora sair do treino, aí esperando o Uber. Porque eles chegavam até ali perto, aí via que a rua estava alagada e não ia. Ô, Sim. professora, Oi. se um rato roer alguma coisa, tem que jogar fora ou você pode usar ainda? Como? Não entendi. Repete. Se um rato roer alguma coisa sua, ele não fez xixi lá, na coisa que é minha. Ah, Aí tá. pode continuar usando ou jogar fora? Pode. Se você observar que ele passou por ali, mas ele não liberou a urina dele, aí não tem problema. Agora, se você sabe que ele passou por ali, mas você não viu ele andando por ali, ele pode ter liberado a urina dele, a urina ter secado, né? E aí sim você corre risco. Mas se você olhou, viu que ele passou por ali, mas que não fez nada, só passou por ali, aí não tem problema. Pode usar o objeto, o que for, lava, né? E pode usar, tá? Não tem problema. O problema é com a urina. O problema é com a urina dele, porque a gente não sabe, a gente não tem como ver essa bactéria, então a gente não tem certeza se aquela urina vai ter a bactéria ou não. Então, o que a gente faz? Evita, né, contato com esses locais, porque nesses locais possivelmente pode ser, tá? Fala, João Pedro. Mas é melhor para prevenir não usar, né? Porque passa por esgoto, pega um montão de coisas assim. Exatamente. Eu prefiro comprar outro, não usar essa roupa. É melhor comprar outro. Sim, também, Fala, Jonas. A leptospirose é uma doença fácil ou difícil de pegar? Então, como ela tem que ter, né, esse contato com a urina do rato, e geralmente a gente tem esse contato através de enchente, né, quando enche a rua, que a gente coloca o pé ali naquela água, ela não é muito fácil da gente pegar, não, tá? Geralmente a gente vai ter problemas com essa doença mais naquela época de verão, que tem aquelas chuvas de verão que sai alagando tudo. Nessa época que a gente corre um pouco mais de risco. Mas se não tiver região alagada, se a gente conseguir passar pela calçada, aí não tem problema, né? A gente não está entrando em contato com a água, não tem problema. Mas chuvas de verão, a época eu peguei uma tempestade. Nessas épocas de chuva de verão, que aí chove bastante, e aí é uma grande quantidade, às vezes alaga um pouco a cidade. Aqui em São Gonçalo acontece, lá no Rio acontece. Na rua da escola. Na rua da escola, exatamente. Né? Já foi na prefeitura milhares de vezes reclamar. A prefeitura aparece lá e conserta, mas assim, é aquele jeitinho, né? Conserta só para aquele momento, a próxima chuva vai e acontece tudo de novo. Né? Tá aparecendo no Bom Dia Rio. Na rua do Colégio Paraíso também. Apareceu no Bom Dia Rio, eu já vi também. Nessa vez que eu peguei uma tempestade, o campo que eu jogo, ele é lagoa.
Aham, o Capa Lagoa. Ano passado apareceu um bonde de rio. Olha só. O Campo-Jogo também alagou, porque choveu muito forte. Aí entrou muita água. A Lagoa Rolha também. O que vocês vão fazer? Professora, Vocês vão fazer o seguinte. Oi, quem quer falar? eu. Onde que eu João jogo? Pedro? Onde que eu jogo futebol, choveu, não vai poder ir mais. Porque lá alaga tudo. Alaga tudo. Aqui tem várias opções aqui. Tia. Por aqui é bem comum acontecer isso. Bom, olha só. Em casa, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão analisar a página 240 e 241, tá? E vão ver algumas atitudes do nosso dia a dia que a gente pode fazer. Se a gente ainda não faz, a gente pode passar a fazer para economizar água, tá? Então, Professora, eu gostaria que em casa... uma travada. Tá. Então, em casa, eu vou pedir para vocês analisarem bem direitinho cada figurinha dessa, da página 240 e 241. Aí vocês vão ver que nesses textinhos aí ensina algumas atitudes para a gente economizar água. E fala também na quantidade de água que é gasta quando a gente não economiza e a quantidade de gasto quando a gente economiza. Então, vocês podem fazer uma comparação, só para ter uma ideia, que a quantidade de água que a gente gasta quando a gente não faz nada para economizar e a quantidade de água que a gente gasta quando a gente faz um esforço em economizar essa água. Tá? Então, vocês vão analisar todas essas figurinhas que estão aí e vão ver o que está acontecendo. E depois, vocês vão fazer, ó, vou colocar lá no chat, as seguintes páginas. Para casa. Páginas. Então, a 240 e a 241 é só para observar. Tá? 240 e 241. Vocês vão observar. E vão fazer o exercício das páginas 242 até a 247. 242. Tá? 242 até a 247. Na 240 e 241, não é um exercício, não. É só para vocês analisarem essas situações aí. Aí depois da 242 eu quero... Só isso, professora. Muita coisa, Juliana? Não. Ah, então tá. Pensei que tinha sido muita coisa. É fácil. Eu acho que a maioria Há muita coisa para fazer até sexta. É muita coisa? Vocês não conseguem? Não é muita coisa, não. Tô brincando, dá pra fazer, tia. Ó, Faz um pouco hoje, faz a um pouco 246 e a 247 são só palavrinhas que vocês vão encaixar aí. Sim. A maioria quer texto também. Vocês fazem. As outras páginas é que leva um pouquinho mais de tempo, mas não é difícil, não. Não tá difícil, não. Se tá hoje completamente. Entendeu? Tá? E se eu não conseguir hoje, Agora eu completa vou amanhã. fazer a chamada, então. Deixa eu só tirar aqui da gravação. Tá bom. Para eu fazer a chamada, para eu liberar vocês, porque eu tenho que ir para outra turma ainda. Desculpa aí, pelo